Os deuses têm guardiões do trono. Este é um manuscrito raro da Bíblia Ortodoxa Etíope. O livro de Enoque faz parte da literatura que tenta explicar isso. Mel Gibson está atualmente trabalhando nos estúdios Cinecittà, em Roma, em um filme que ele considera o mais importante de sua vida. E a versão de Jesus Cristo que ele mostra na tela não aparece em nenhuma Bíblia ocidental. Foi deliberadamente escondido por homens poderosos que, durante 17 séculos, garantiram que você jamais o encontrasse. O que Gibson descobriu, o que a Bíblia etíope contém, está tão além dos ensinamentos do cristianismo ocidental que, no momento em que você a examina, surge apenas uma pergunta. O que mais eles enterraram? Um cineasta que foi para outro lugar. Em 2004, Mel Gibson dirigiu A Paixão de Cristo, filmado em aramaico, Latam e hebraico, sem concessões de Hollywood, sem suavizar a experiência para o público comercial. O filme retratou as últimas 12 horas da vida de Jesus de uma forma tão brutal que abalou os cinemas. A flagelação, a coroa de espinhos, a marcha lenta e descendente rumo ao Gólgota. Os críticos consideraram isso um exagero. Os espectadores consideraram-na a representação mais honesta do sofrimento de Cristo já vista. Envolvido no cinema. Apesar do orçamento modesto, o filme arrecadou mais de 600 milhões de dólares em todo o mundo, tornando-se o filme com classificação R de maior bilheteria na história dos EUA por quase 2 décadas. No entanto, Gibson afirmou repetidamente, publicamente e de forma persistente, que o filme contou apenas a primeira metade da história. Ele está trabalhando em uma sequência há mais de 20 anos. Ele chama isso de um projeto que o assombra. Algo de que ele não conseguia escapar, mesmo quando Hollywood tentou enterrar sua carreira. Os escritos judaicos às vezes contêm referências a seres sobrenaturais. O título oficial da obra é A Ressurreição de Cristo, 2 Parts, distribuído pela Lionsgate. O orçamento era de 100 milhões de dólares. A produção está em andamento nos estúdios Cinecittà, em Roma. A primeira parte será lançada na Sexta-feira Santa de 2027. A segunda parte será publicada 40 dias depois, no dia da Ascensão. E a visão que Gibson descreve neste filme é diferente de tudo o que o cristianismo ocidental já retratou na tela. Em uma entrevista concedida ao National Catholic Register em 2022, Gibson afirmou que o filme não teria um enredo unificado. Isso vincularia a ressurreição a eventos que se desenrolam ao longo do tempo. Passado, presente e esferas completamente diferentes. Ele disse que a história deve começar com a queda dos anjos. E para isso, você precisa ir a um lugar completamente diferente, explicou ele. Outra terra. Então ele disse as palavras que fizeram com que todos parassem de ouvi-lo. Você deve ir para o inferno. No caso de Joe Rogan, ele foi ainda mais longe. Ele revelou que estava trabalhando com 2 roteiros. Um tradicional. A segunda, como ele mesmo descreveu, foi mais parecida com uma viagem de ácido. Suas palavras exatas foram: você é transportado para outras dimensões. Você está no inferno. Você está assistindo à queda dos anjos. Exatamente. Essa jornada em particular, a de Cristo descendo por múltiplos céus, enfrentando anjos caídos e passando pelo inferno, foi descrita há quase 0 anos. O livro de Enoque nunca foi reconhecido como escritura sagrada pelos judeus, mas encontrou seu lugar na Bíblia etíope. Não pelo cineasta. Não por um teólogo moderno. Por monges que viviam em mosteiros escavados nas rochas das montanhas da Etiópia. E o que eles gravaram logo entraria em conflito com o maior evento cinematográfico religioso deste século. Mas antes de lidarmos com os monges, precisamos ver provas concretas. Evidências de que algo foi deliberadamente removido da Bíblia. E as pessoas que os removeram sabiam exatamente o que estavam fazendo. Eles ocultaram provas irrefutáveis. O livro de Enoque foi escrito séculos antes do nascimento de Cristo. Possivelmente já em 300 a.C., durante a maior parte da história ocidental, era proibido lê-lo. No entanto, monges etíopes os preservaram. E escondida em suas páginas está a descrição de uma figura divina tão detalhada, tão precisa em sua representação, que não pode ser coincidência. O capítulo 46 do livro de Enoque descreve uma figura com a cabeça tão branca quanto a lã, um rosto cheio de graça, rodeada por rios de fogo no tribunal celestial. Os anjos caem de joelhos, os ímpios serão condenados. No centro, ergue-se um ser de luz ardente, exercendo julgamento sobre toda a criação. Ele é chamado de Filho do Homem. Escolhido. Apenas julgue. Essa personagem aparece muitas vezes no livro.
E mais uma vez, não como um professor gentil, mas como um ser de poder cósmico aterrador que governa o destino de todas as almas que já existiram. Agora vejamos Apocalipse 114, escrito por João de Patmos por volta de 95 Sim, muitos séculos depois. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve. Seus olhos eram como fogo ardente. Em ambos os textos, as ligas são descritas como bronze polido refinado em um forno. Ambos falam de uma voz que lembra o som de águas correntes, o trovão retumbante. Ambas as descrições retratam a espada do julgamento autoritário emanando de sua boca. Ambas as pinturas retratam olhos flamejantes e um rosto ardendo com uma luz avassaladora e insuportável. A linguagem é precisa demais para ser acidental. As imagens são detalhadas demais para serem mera coincidência. O que aparece no Apocalipse pode não ser uma visão nova, mas sim um eco de algo muito mais antigo, que alguém não queria que você associasse à sua origem. O Dr. George Nicholsburg passou décadas na Universidade de Iowa criando o comentário definitivo em inglês sobre primeiro Enoque. Ao colocar os dois textos lado a lado, o livro de Enoque e o Apocalipse, ele descobriu que as semelhanças eram inegáveis e que levou anos para compreendê-las. Ele argumentou que o autor do Apocalipse se baseou diretamente na tradição enoquiana, não inventando nada de novo, mas fazendo referência a uma visão que já era antiga na época em que João escreveu uma única palavra. E ouça, o livro de Judas, que você tem na Bíblia agora, cita o livro de Enoque nos versículos 14 e 15, quase palavra por palavra. Judas trata Enoque como uma profecia com autoridade. Enoque participa de uma discussão judaica, tentando aprofundar esse assunto. Digno de estar ao lado da Torá e dos escritos dos profetas. Os primeiros padres da igreja, como Tertuliano e Irineu, citavam-nos livremente e consideravam-nos verdadeiras revelações. Estudiosos do período do Segundo Templo confirmam que era uma leitura comum, não menos conhecida, nem marginal, mas sim intrinsecamente ligada ao próprio mundo religioso em que o Novo Testamento nasceu. Os autores do Novo Testamento conheciam Enoque. Eles citaram Enoque. Eles tratavam Enoque como um livro sagrado. E então, 3 séculos mais tarde, pessoas poderosas decidiram que você não tinha mais permissão para lê-lo. Em 363 D.C., o Concílio de Laodiceia os rejeitou formalmente. As cópias foram destruídas. O texto foi considerado perigoso. Perigoso demais até para os crentes comuns. Essa era a posição oficial. Mas eles não conseguiram obter todas as cópias, nem perto disso. E o que sobrevive nessas cópias vai muito além da descrição física de Cristo. Ele reescreve toda a história de quem ele era e do que fez. É por isso que o que Gibson está construindo em Roma agora é diferente de qualquer história de ressurreição já filmada. Se esse tipo de história oculta lhe tira o sono, assine nosso serviço e ative as notificações. Porque o que se segue irá reescrever tudo o que você pensava saber. Os monges que salvaram tudo. Eis o que ninguém te conta sobre como isso sobreviveu. As origens da Igreja Ortodoxa Etíope remontam ao século IV D.C., durante o reinado do rei Ezana de Ashum. Isso fez da Etiópia uma das nações cristãs mais antigas da Terra, anterior à cristianização da maioria dos países europeus. Seus escritos foram preservados em Ge'ez, uma antiga língua sagrada que se tornou a tradição literária cristã antes que o latim e o grego dominassem a fé. Quando a expansão islâmica chegou ao norte da África no século VII, a Etiópia tornou-se uma ilha cristã. Isolada, cercada, afastada da política mediterrânea por desertos e territórios hostis. Isolados dos conselhos, cortado dos decretos, proibido queimar livros. Esse isolamento salvou tudo. O cristianismo etíope nunca participou dos expurgos teológicos que mudaram a fé em todos os outros lugares. Nas alturas das montanhas Tigray, em mosteiros escavados em encostas íngremes, acessíveis apenas por cordas e com as próprias mãos, os monges simplesmente imitavam seus colegas, geração após geração, era após era. Sentados em salas escuras iluminadas por lâmpadas de querosene, misturando tinta a partir de minerais e plantas, preparando pergaminho com peles de animais. Cada manuscrito levou meses para ser escrito. Algumas duraram anos. O trabalho curvava suas costas e prejudicava sua visão. As mãos apertavam as penas de junco, moldando cada caractere da antiga escrita Ge'ez com especial cuidado. Eles fizeram isso mesmo assim.
porque acreditavam que o que haviam preservado era uma revelação divina. Não são livros proibidos. Essas não são ideias perigosas. Verdadeiro. Exatamente como sempre souberam. Fiquem comigo, porque as evidências de quanto eles economizaram são impressionantes. Missionários da Síria foram para a região então conhecida como Reino de Aksum e trouxeram consigo muita literatura. Os Evangelhos de Garima, que uma equipe de cientistas da Universidade de Oxford datou por carbono entre 330 e 660 DI. Sim, estão entre os manuscritos cristãos ilustrados mais antigos que sobreviveram na Terra. Jacques Mercier, o historiador de arte francês que ajudou a trazer esses manuscritos à atenção internacional, descreveu a experiência que teve ao vê-los pela primeira vez como um choque físico. No interior, encontram-se iluminações coloridas que retratam a vida de Cristo, preservadas em um estado surpreendente por mais de 500 anos. Um mosteiro isolado nas montanhas, completamente desconhecido do mundo ocidental. E lembre-se, a Bíblia etíope é composta por nada menos que 88 livros. Compare isso com o número 66 na Bíblia protestante ou 73 na versão católica. Essa não é uma diferença pequena. Isto não é uma nota de rodapé. Estamos falando de textos inteiros. Livro de Enoque, Livro dos Jubileus, Ascensão de Isaías, Livros dos Macabeus, Livro da Aliança. Textos completos que você não encontrará em nenhum outro lugar do mundo. Escrituras que os primeiros cristãos liam, citavam e consideravam sagradas. Textos que moldaram a teologia das primeiras comunidades da igreja até que homens influentes nos concílios os consideraram perigosos demais para os fiéis comuns. E o que esses textos dizem sobre Jesus mudará tudo o que você pensa que sabe sobre ele. Vamos começar pela sua aparência. E, mais importante ainda, o que ele disse. O Cristo que eles não queriam que você visse. Na arte e tradição ocidental, Jesus é retratado como calmo, gentle, reconfortant, com pele clara, olhos suaves, longos cabelos castanhos, um bom pastor, amigo dos pecadores, aquele que oferece a outra face. Essas características estão presentes nesta história. Mas essa não é toda a história. Os textos etíopes revelam algo que está por trás de tudo isso. Algo que o cristianismo ocidental, durante séculos, suavizou, editou e, em alguns casos, apagou por completo. Nas escrituras etíopes, Cristo não é simplesmente bom. Ele é grandioso, cósmico, avassalador, ao mesmo tempo salvador e juiz, curador e guerreiro, luz que conforta e luz que cega. Seus cabelos brilham como lã iluminada pelo sol. Seus olhos ardem como fogo incrustado em cristal. Seu rosto brilha mais que 1000 sóis e, ao mesmo tempo, irradia uma paz infinita. Sua voz faz mais do que apenas falar. Seu eco ressoa pelas terras, sacudindo as montanhas, dividindo as águas, exigindo obediência tanto de anjos quanto de demônios. Ao seu redor, o tempo muda, o espaço se distorce. A própria essência da existência vibra em sua presença. Isso não é uma metáfora. Isso não é um exagero poético. Escrito para efeito dramático. Este é o retrato cristão original de Cristo, cuidadosamente preservado na Etiópia, enquanto o resto do mundo recebeu uma versão mais suave, segura e aceitável. Projetado não para perturbar, mas para confortar. Não para te acordar, mas para te manter no lugar. Mas é aqui que a coisa fica interessante. A descrição física é apenas a ponta do iceberg. O que Cristo ensinou, segundo os textos etíopes, representa uma ameaça muito maior ao poder institucional do que sua aparência. Em uma passagem, Jesus declara: "Vocês não são filhos do pó, mas filhos da luz." Pare e pense no que isso significa. O cristianismo ocidental tradicional transmite uma única mensagem. A humanidade é caída, pecadora, imperfeita, formada do pó, dependente de intervenção externa para a salvação. Os textos etíopes invertem completamente a questão. Se os seres humanos são filhos da luz, então a divindade não está longe de nós. Ela já reside em cada alma. Enoque, e especificamente a cópia de Enoque encontrada na Bíblia etíope. Na verdade, reflete a Bíblia original porque a Bíblia etíope é a mais antiga. A salvação não é uma dádiva concedida pelos sacerdotes. É um despertar para aquilo que já existe dentro de você. O reino de Deus está dentro de vós, diz Cristo nestes textos. Não como metáfora, mas como verdade literal. Eis algo que ninguém lhe dirá. Os textos etíopes também contêm uma profecia que soa como um aviso dirigido diretamente ao futuro.
Uma passagem afirma que, em tempos posteriores, as pessoas criaram deuses com as próprias mãos e adoraram os produtos de sua imaginação em vez do Espírito da verdade. Durante o Renascimento, os artistas europeus fizeram exatamente o mesmo, transformando a imagem de Cristo em uma figura pálida, delicada e tipicamente europeia. Ao longo das gerações, essas imagens substituíram silenciosamente o Cristo radiante e cósmico descrito nos textos mais antigos. A profecia dizia que isso aconteceria centenas de anos antes do evento. E é por isso que esses textos foram suprimidos. Quando o imperador Constantino se converteu ao cristianismo no século IV, o movimento espiritual descentralizado teve que se transformar em uma instituição centralizada capaz de sustentar o poder imperial. A diversidade de crenças teve que ser destruída. Textos que enfatizam encontros diretos e pessoais com Deus tornaram-se uma ameaça existencial. A ascensão de Isaías proclama que pessoas comuns podem receber visões divinas sem a ajuda de sacerdotes. O livro de Enoque afirma que a revelação veio por meio de viagens celestiais, não de autoridades reconhecidas. Os ensinamentos etíopes sobre a luz divina interior afirmam que a salvação não requer rituais religiosos ou sacramentos institucionais. Se a divindade reside em cada pessoa, por que precisamos de um sacerdote? Por que você deveria pagar o dízimo? Por que vale a pena comprar prazeres? Por que se confessar a um padre quando você pode falar diretamente com Deus? Essas não são questões teológicas. São questões sobre dinheiro, poder e controle. A igreja medieval tornou-se uma das instituições mais ricas da Europa, precisamente porque reivindicava acesso exclusivo a Deus. Dízimos, indulgências, taxas para batismos, casamentos e funerais, tudo se baseava numa única crença: a de que as pessoas comuns precisam da igreja para alcançar a salvação. E eu respondi à ameaça de ocultar esses textos às pessoas que os gerenciavam. O livro de Enoque foi rejeitado em Laodiceia em 363 d.C. A ascensão de Isaías foi considerada apócrifa. Cópias foram destruídas, autores foram condenados e ensinamentos foram silenciados. A mensagem era brutalmente clara. A salvação flui por meio de canais aprovados. E esses canais levavam a Roma. No entanto, nem todos os exemplares sobreviveram ao incêndio. Gibson descreveu a versão de Cristo que está criando para 2027 como algo nunca antes visto na tela. Ele tem razão. E a razão pela qual nunca apareceu nas telas antes é porque se encontra em mosteiros etíopes, em manuscritos que pessoas poderosas tentaram destruir. No centro de tudo está um texto que revela exatamente o que Gibson está filmando. 7 céus. Gibson pretende filmar a ascensão de Isaías, que ocorre no final do século I ou início do século II d.C., ou seja, é contemporânea de passagens do Novo Testamento. A narrativa leva o profeta Isaías numa jornada pelos 7 níveis do céu. Não se trata de uma vaga metáfora espiritual, mas sim de uma narrativa detalhada e estruturada sobre esferas distintas do cosmos, cada uma com suas próprias entidades, sua própria proximidade com o divino e suas próprias leis da realidade. Muito mais complexo do que o universo simples de 3 camadas descrito na maioria das tradições bíblicas ocidentais. No primeiro céu, os anjos cuidam da terra. No segundo caso, os movimentos das estrelas e dos corpos celestes são controlados. No terceiro livro, Isaías vê o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida. Ele atravessa portões de fogo vivo, caminha sobre pisos de luz estelar cristalizada, encontra a arquitetura feita não de pedra, mas de pura energia. No sexto céu, Isaías cai. A beleza das criaturas daquele lugar é grande demais para o corpo humano suportar. Contudo, mesmo a sua glória é apenas um reflexo de algo infinitamente maior que os aguarda lá em cima. Então veio o sétimo céu, um reino onde nenhum ser criado pela natureza poderia sobreviver. Isaías vê o amado, uma figura cheia de esplendor e autoridade, pronta para descer à existência humana. E é aqui que o texto se torna surpreendente. Descreve a descida de Cristo com detalhes extraordinários. Ele não caiu do céu para a terra. Em todos os níveis, ele oculta conscientemente sua divindade para que os seres ali presentes possam vê-lo. No sexto céu, ele aparece como um ser da sexta ordem. No quinto, como um dos quintos. Seu brilho diminuía a cada instante, não porque seu poder estivesse enfraquecendo, mas porque ele próprio escolhera limitá-lo. Camada após camada, ela se cerca de restrições. O infinito se comprime na finitude.
Quando ele chega a Belém como um bebê humano, até mesmo os anjos inferiores o veem apenas como uma criança, completamente alheios à presença cósmica oculta dentro daquele corpo pequeno e frágil. Os escritos judaicos às vezes contêm referências a seres sobrenaturais. Somente Deus Pai e o Espírito Santo sabem quem ele realmente é. Todas as outras criaturas da criação foram enganadas, não por malícia, mas pela magnitude do seu sacrifício. A crucificação, neste contexto, não é apenas uma tragédia humana. Isto é uma fenda cósmica. A própria fonte da vida experimenta a morte, alterando brevemente a estrutura da própria realidade. E a ressurreição não é simplesmente o retorno do corpo à vida. Este é o ser mais poderoso do mundo, recuperando toda a sua glória ilimitada após ter confinado voluntariamente esse poder a um corpo humano. Todas as camadas de restrição foram removidas. Todos os véus foram removidos. Todo o esplendor foi revelado. Não gradualmente, mas tudo de uma vez. Exatamente. Quando Gibson disse a Joe Rogan que queria mostrar Cristo se movendo por outras dimensões, observando anjos caírem e descendo ao inferno, a ascensão de Isaías estabeleceu exatamente esse caminho quase 2.000 anos antes. Gibson não imagina nada de novo. Ele descobre algo antigo, algo deliberadamente enterrado, para que você nunca o associasse a si mesmo. O original nunca se perdeu. Ele apenas esperou. Palavra viva. Essa visão ancestral não está situada no passado. Nas igrejas etíopes modernas, Cristo é conhecido como Ex-Aber, Senhor do Universo. Ao mesmo tempo majestoso e gentil, ardente e brilhante, poderoso e compassivo. Nos ícones etíopes, ele é representado como uma figura de pele escura e olhos profundamente penetrantes. Rodeado por halos dourados radiantes, ele é plenamente humano, mas, ao mesmo tempo, inegavelmente um ser cósmico. Na tradição ocidental, Jesus oferece primeiro consolo. Na visão da Etiópia, a admiração vem em primeiro lugar. Você percebe a importância da pessoa que está à sua frente. E então vem o consolo. E escute, nos manuscritos etíopes, os milagres de Cristo não são atos de bondade. É a restauração da ordem cósmica. Quando a tempestade se acalma, o vento reconhece seu Criador e silencia. Quando caminha sobre a água se lembra da voz que a trouxe à existência e a leva embora com respeito. Quando ele cura os doentes, não trata os sintomas. Restaura uma criatura danificada ao seu projeto divino original. Quando ele ressuscita os mortos, ele não realiza magia. Ele ordena que a vida retorne ao seu lugar. Cada milagre é uma lembrança de que todo o universo foi construído sobre a sua palavra e continua a responder à sua voz. Cristo é descrito como a palavra viva, a vibração através da qual a própria realidade existe. Luz, som, matéria e vida fluem através dele, sustentados por sua presença a cada instante. Esse conceito surgiu há quase 2.000 anos. E é surpreendentemente próximo da física moderna, que descreve a realidade como energia, frequência e vibração. Se essa palavra fosse retirada, a criação não entraria em colapso. Não se decomporia. Simplesmente deixaria de existir imediatamente. O Dr. Getachew Haley passou décadas catalogando textos de Gay-No Hill Museum and Manuscript Library, em Minnesota. Ele acrescentou que a parte mais difícil de sua carreira foi convencer os cientistas ocidentais de que essas não eram curiosidades ou notas de rodapé regionais. Esses eram documentos cristãos fundamentais que o Ocidente simplesmente optou por esquecer. Ele tinha razão. As equipes modernas de digitalização agora confirmam exatamente o que ele afirmou. Os evangelhos de Garima mostram que no reino de Aksum, no final da antiguidade, existia uma tradição de produção de manuscritos iluminados que rivalizava com qualquer outro produzido na Europa. Numa época em que a maior parte do continente não possuía recursos para criar algo comparável. Os historiadores estão sendo forçados a reconsiderar onde as tradições intelectuais cristãs mais avançadas realmente floresceram no primeiro milênio. Fique comigo aqui. Porque é aqui que o filme de Gibson e a tradição etíope se encontram de uma forma que não pode ser ignorada. O Jesus sereno da arte renascentista era sempre uma revisão. O Cristo ardente de Enoque. Descendente cósmico de Isaías. Uma palavra viva que une a realidade. Era o original. Durante 17 séculos, bilhões de pessoas desconheciam sua existência. Convergência. Gibson sempre considerou as escrituras como história verificável. Ele se descreve abertamente como um cristão fervoroso. Ele afirma confiar plenamente na Bíblia.
No entanto, a visão que descreve repetidamente Cristo movendo-se por múltiplas dimensões, enfrentando anjos caídos, destruindo as barreiras entre o céu, a terra e o inferno, não faz parte da Bíblia ocidental padrão, derivado do etíope. Quer Gibson tenha se baseado diretamente em fontes etíopes, ou tenha chegado às mesmas conclusões por meio de sua própria leitura aprofundada das Escrituras, a semelhança é inegável. Se o filme se mantiver fiel à visão que ele descreve, os espectadores de 2027 não precisarão se deparar com o Jesus ocidental que conhecem. Eles encontrarão um Cristo mais próximo da tradição etíope do que qualquer coisa que o cristianismo já tenha retratado na tela. Um ser de fogo cósmico e poder ilimitado que escolheu se esconder em um corpo humano, morrer em uma cruz e então explodir em todo o esplendor divino, transformando a própria realidade no processo. Os monges que cultivaram essa visão jamais imaginaram que um cineasta de Hollywood um dia repetiria suas palavras. Eles jamais imaginaram que estudiosos redescobririam seus manuscritos e que o mundo começaria a ouvi-los. Eles simplesmente copiaram. Eles oraram. Eles confiaram. Eles mantiveram essa linhagem por 17 séculos. Homens anônimos em salas escuras guardavam uma versão de Cristo que a instituição mais poderosa da Terra tentou apagar, protegendo algo que acreditavam que o mundo um dia precisaria. E agora a história deles finalmente chegará ao mundo. Se uma versão de Cristo pôde ser enterrada tão completamente que bilhões de pessoas jamais souberam de sua existência, que outros textos podem estar simplesmente escondidos em mosteiros à beira de penhascos, esperando para serem descobertos? Compartilhe sua resposta nos comentários abaixo. E se você quiser estar aqui quando discutirmos as próximas passagens proibidas das Escrituras, inscreva-se agora e ative as notificações. Porque nesses mosteiros existem livros que fazem o livro de Enoque parecer apenas um aquecimento. E isso é apenas o começo.